Paz Jesus. Como irmão já mencionou, me chamo Fabrício, sou da paróquia do Senhor Bom Jesus, cidade de Coutinho, aqui do Diocese de Aparecida. Amigo de mais meu irmão Anderson, mais irmão de missão. Pertenço ao grupo de oração Eis-me Aqui, onde, pela graça e misericórdia de Deus, nós realizamos todos os sábados, a partir das 19h30, na capela da comunidade de Santo Expedito. Sou casado há 26 anos. Nesses 26 anos de matrimônio, somos dois filhos, a Maria Clara e o Mateus. A Maria Clara hoje já se encontra na glória de Deus, já contempla Deus face a face. O Mateus hoje tem 21 anos, né? Graças a Deus. É muito bom voltar aqui, irmãos, para a gente poder rezar juntos. Amém? Eu queria convidar você já para a sua Bíblia em mãos. Pegar comigo a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 em diante, vai dizer assim para nós: assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, não só tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos a esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos ufanamos também das nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância, a constância leva uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. Versículo 5. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Irmãos, em vista dessa narrativa da qual foi passado para essa noite, o tema proposto é Espírito Santo, dom de Deus. E quando nós pegamos essa leitura do texto aqui da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, do versículo em diante, olhando para ela, o que nós podemos tirar do texto? Quando nós lemos atentamente, o que a gente pode tirar do texto? O que a gente vê aqui, irmãos? A gente percebe que Paulo ele escreve aos Romanos, e essa carta ela traz muitas coisas importantes, coisas relevantes que quando nós lemos os 16 capítulos dessa carta, nós percebemos nitidamente que o assunto que Paulo aborda aqui são coisas que ainda a gente vive hoje, amém? E qual a importância disso para nós hoje? Quando nós lemos o texto aqui de Romanos, qual a importância disso para nós nesse momento? A importância disso para nós, para mim, para você, irmãos, é que a palavra de Deus ela é atual, amém? A palavra de Deus ela se atualiza todos os dias na nossa vida, isso é fato. A palavra de Deus ela vai se atualizando, não importa o tempo que a gente vai lendo, que ela vai acontecendo na nossa vida, ela sempre se atualiza. E com isso, quando nós lemos, não somente, como eu já disse, os 5 capítulos, mas a carta toda. E é lógico que hoje nós precisamos urgentemente criar um hábito em ler a palavra de Deus, amém, irmãos? Nós precisamos voltar a ter um hábito na leitura da palavra de Deus, nós precisamos degustar da palavra de Deus. E por quê? Porque, irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor dentro
Amém? Que o Senhor tenha muito nos dizer hoje através desse texto. Porque, irmãos, aqui nessa carta, como eu já disse, ele traz assuntos importantes. E que assunto importante é esse? Quando você lê a carta, quando você lê o 5º capítulo, que assunto importante é esse que Paulo traz aqui? Paulo fala aqui, irmãos, a respeito do quê? Ele fala a respeito da importância do sacrifício de Jesus. Ele aborda isso, irmãos, aos seus. E também, não só a respeito do sacrifício de Jesus na cruz, mas também, irmãos, do nosso relacionamento para com Deus. Você lendo devagar, nitidamente você percebe. E por que isso é importante? Porque aqui, irmãos, nessa carta, aqui nesse capítulo 5, nos é apresentado algo muito interessante. Por que é algo interessante? Porque anteriormente, nós estávamos, como diz aqui a leitura, nós estávamos em conflito com Deus. Existia um conflito entre nós e Deus. Mas agora não, o que diz a carta? O que diz a leitura? Que agora, pela fé, estamos em paz, graças ao sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Amém. O que diz? Diz assim, olha, assim pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Existia, irmãos, anteriormente um conflito, mas agora não tem mais. Porque o Senhor, pela graça do seu sacrifício, Ele nos deu essa paz, essa graça. Então, olha só, quando você decorre um pouco mais o texto, você pega o versículo 6. O que o versículo 6 aqui no capítulo 5 nos diz? Diz assim, olha, com efeito, quando ainda éramos fracos, foi então no devido tempo que Cristo morreu pelos ímpios. Amém? A palavra diz, olha, com efeito, quando ainda éramos fracos, foi então no devido tempo, no tempo determinado, que Jesus, Ele fez o quê? Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. E olhando para essa realidade, como que a gente entende isso? Nós entendemos que o texto nos diz que quando ainda éramos fracos, e ainda somos, de que forma que nós somos fracos por causa da nossa condição pecadora.
enfermidades, e por aí vai, irmãos. E por aí vai. Nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus, amém? Nós precisamos ter esse encontro, nós precisamos buscar a intimidade com Deus para que a gente faça a experiência do amor de Deus. Faça a experiência do amor de Deus. E por quê? Porque dentro dessa verdade, da qual enfrentamos, que é uma coisa da nossa vida, o que a Bíblia nos ensina, irmãos? A Bíblia nos ensina o seguinte, no versículo 2: por ele quem? Jesus, não só tivemos acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, mas ainda nos orgulhamos da esperança da glória de Deus. E como que a gente entende isso que Paulo está dizendo aqui? Mesmo em meio, presta bem atenção, irmãos, mesmo em meio ao nosso desequilíbrio temporal e ao nosso desequilíbrio espiritual, porque muitas vezes nós estamos em desequilíbrio e desarmonia entre corpo e alma e espírito, existe esse desequilíbrio, por isso que a gente adoece. Então olha só, mesmo há tantos conflitos interiores em nós, o texto está dizendo que, irmãos, que pela fé nós temos a esperança da glória de Deus, amém? Pela fé, irmãos, o texto está dizendo, por ele não só tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos orgulhamos da esperança da glória de Deus, amém? Quem tem esperança aqui da glória de Deus, levanta a mão e diga eu. Nós precisamos ter essa experiência, essa esperança no nosso coração, irmãos. Esperança da glória de Deus. E quando eu tenho esperança da glória de Deus, independentemente do que está acontecendo na minha vida, de forma espiritual ou física, nós precisamos alimentar isso no nosso coração, porque pela fé, diz a palavra, ele quem? Jesus nos deu esse acesso à glória de Deus. Então, olha só, irmãos, eu e você, nós hoje a gente precisa resgatar essa esperança, amém, irmãos? Eu não sei se você conhece, mas eu conheço muitas pessoas que perderam a esperança em vista dessas coisas, de muitas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, acontecendo, as pessoas vão se esfriando, elas perdem a esperança em Deus, e a gente precisa resgatar essa esperança. E de que esperança que eu estou dizendo, irmãos? Da esperança de ser salvo por Jesus, dessa esperança de ser salvo, de ser remido por Jesus. Muitas pessoas perderam o sentido da vida, irmãos, e perdendo o sentido da vida, perdendo a esperança, o que acontece? Elas vão vivendo de qualquer forma, vivendo a sua vida a bel prazer fora de Deus. Mas o que o texto nos diz no versículo 3? Diz assim, olha, pois nós nos orgulhamos também das nossas tribulações. Quem tem tribulação aqui, levanta a mão e diga eu. Quem tem tribulação aqui, levanta a mão e diga eu. Amém, irmãos? O que a palavra está dizendo? Pois nós nos orgulhamos das nossas tribulações. Porque a questão aqui não é, né, irmãos? O que acontece quando a gente está tribulado? Tem um mundo caindo à nossa volta. O que acontece? A gente murmura, a gente vai murmurando, porque Deus não olha para mim, porque Deus não vê a minha oração, e por que está acontecendo isso comigo, e a gente vai ali, irmãos. Mas a palavra diz, pois nós nos orgulhamos também das nossas tribulações, reconhecer Deus nas nossas tribulações, sabendo que, olha só, que a tribulação, o que ela faz? Ela gera constância, ela gera firmeza, e ela gerando constância, a constância faz o quê? Ela leva a uma virtude provada, ela leva a uma vida provada, e quando a gente vai sendo provado, e a gente vai continuando na fé, a gente continua, sabe, irmãos, caminhando com o Senhor, acreditando, e a gente vai caminhando, e as tribulações vão vindo, e a gente com fé no coração, continua, a palavra vai dizer assim, que a constância leva a uma virtude provada, e uma virtude provada desaprova
alimenta a esperança e a esperança alimenta a fé. Não tem como um se lembrar da outra. Não tem como dizer que eu tenho esperança e eu tenho fé, irmãos. A fé alimenta a esperança. Então, olha só, a gente precisa continuar rezando em meio às tribulações, em meio às turbulências, em meio às dificuldades, em meio às doenças, em meio a tudo aquilo que vai acontecer na nossa volta, na nossa família e assim por diante. E por que eu digo isso? Porque quando nós nos mantemos a fé diante das nossas tribulações, o que vai acontecendo comigo e com você? Tudo isso vai gerando em nós constância e uma virtude desabrochada na esperança, na glória de Deus. É como o próprio apóstolo diz, a própria Escritura diz, o que nos espera é muito maior do que existe aqui nesse mundo. A glória futura não tem comparação com o que a gente vive aqui, irmãos. Então olha só, por que a gente deve manter essa constância? É o que o versículo 5 nos diz. O que o versículo 5 nos diz? A esperança, ela não decepciona. Por quê? A palavra diz, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vou repetir de novo, a palavra diz, a esperança não decepciona. Deus não decepciona. Jesus não decepciona. O Espírito Santo não decepciona. Por quê, irmãos? Porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Bate no seu peito e fala bem forte comigo. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Tem Espírito Santo em mim. E esse Espírito Santo que mora em mim, Espírito Santo que mora derramou muito amor em mim. derramou muito amor em mim. Amém, irmãos? Amém. Então olha só, quando nós vemos isso, o Espírito Santo que é e sempre vai ser dom de Deus, esse Espírito Santo dom de Deus, ele faz o que? Ele nos dá dom da graça de sermos perseverantes na fé. O que o Espírito Santo faz? Ele vai nos lapidando em meio a essas tribulações, em meio às angústias. Quando você chega no capítulo 8 de Romanos, você vê Paulo falando sobre isso. O Espírito Santo ele vai forjando o nosso coração para as tribulações. Então olha só, a gente vai sendo perseverante na fé. O Espírito Santo vai, irmãos, ele vai forjando o nosso coração. Ele vai forjando o nosso coração na fé. Porque sem o Espírito Santo na nossa vida, o que acontece? A nossa vida ela fica vazia. Ela fica vazia, irmãos. Então olha só, é essa pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. É essa pessoa que habita em nós, o Espírito Santo, em que faz morada em nós, que na medida em que nós vamos nos abrindo a essa graça, abrindo a graça de Deus, vai acontecendo o quê? Ele vai moldando o nosso coração. Ele vai moldando o nosso coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque humanamente falando, nós não teríamos força para passar por diversas tribulações, por situações que humanamente falando a gente não aguentaria passar. O Espírito Santo ele vai forjando, ele vai tomando conta, ele vai moldando o nosso coração diante disso, irmãos. Mas para isso é aquilo que eu disse, é necessário a gente ter essa intimidade, buscar essa intimidade profunda com Ele, profunda com Deus. E por que eu estou dizendo isso? Talvez você não concorde comigo, se não concordar também não tem problema. Nós vivemos num mundo onde a impressão que é passada só é uma impressão só, que Deus não existe. As pessoas têm vivido de toda de qualquer maneira. O importante é ser feliz. Então olha só, irmãos, por isso eu dizia e digo
moldar a nossa vida. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? É claro que o Espírito Santo, ele nos arranca. Ele arranca cada um de nós das obras da carne. Esse vento impetuoso do Espírito é o que nos dá força. É o que nos dá força no dia a dia para eu e você vivermos de que forma? Vivermos um projeto de Deus aqui na vida, aqui nesse mundo. Viver os propósitos de Deus aqui nesse mundo. Porque sem o Espírito Santo na nossa vida, sem pedir essa unção sobrenatural sobre nós, a gente não consegue viver os propósitos de Deus aqui nessa terra, irmãos. A gente não consegue fazer a vontade de Deus aqui nessa terra sem a unção e a ação do Espírito Santo. Por isso é que nós dizemos que a esperança, ela não decepciona. E por quê, irmãos? Porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele habita em nós. Amém? Bate no seu coração de novo, no seu peito e fala: o Espírito Santo habita em mim. Habita o Espírito Santo, habita em Ele mim. faz morada em mim. Faz morada em mim. Amém, irmãos? Amém. O que a palavra de Deus vai dizer? O que a Bíblia diz para nós? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Pega aí, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O que vai dizer a Bíblia para nós a esse respeito? 1 Coríntios, carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer para nós assim: acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebeste de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprado e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com
25, o que Paulo vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, é muito interessante. Ele vai dizer assim, é muito interessante. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Vou repetir. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Força do Senhor. Se coloca de pé, está se colocando em pé. Porque o Senhor nos chama a atenção hoje nesse mundo frio e calculista, nesse mundo violento que nós vivemos, nesse mundo que falta o amor de Deus para muitas pessoas, muitas vezes falta a nós, principalmente a nós. Um mundo onde tem muita indiferença. O Senhor está dizendo, é necessário viver pelo Espírito e proceder também pelo Espírito. Amém? Levanta o seu braço direito e repete bem forte comigo. Eu. Fala o seu nome. Anderson. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu desejo. Eu desejo Viver no Espírito. viver no E Espírito. proceder de acordo com o Espírito. Se vivemos pelo Espírito, procedemos